Morte. Vírus. Tristeza. Preconceito. A AIDS vem depois do HIV. O HIV é um vírus. Eu penso em luta. Lutar pela vida. Achava que a AIDS era tudo uma mentira. Ninguém nunca acha. Falava, pelo amor de Deus, isso é gripe. palhaçada, isso é mentira. Entendeu? Nem imaginava. E a HIV andava, mas não pensava nem nesse fato de remédio. Nunca pensei no fato do remédio. Mas aí hoje em dia, eu já vejo outros ângulos. Se eu tivesse me prevenido hoje, eu precisava estar abrindo mão de muita coisa, porque aí eu tive que abrir mão, agora eu tenho que ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, enfim, N coisas que você tem que mudar o seu hábito de vida. Eu achava que era uma coisa normal, tem tratamento, se eu peguei, eu começo a me cuidar com o Fábio, a gente vai pro hospital, se cuida junto, vai dar no mesmo. Mas depois que eu conversei com a médica, eu vi que não é uma coisa totalmente, a vida muda. Eu vejo o Fábio, tem dia que ele tá muito pensativo dentro de casa, é uma coisa muito difícil. O organismo fraco, a pessoa tem que mudar o seu hábito de vida. Pessoa com HIV. Então você não bota um HIV como, na minha opinião, no caso, eu não comparo um HIV nunca com uma diabetes. Porque uma HIV, você pegou uma chuva, você pega um resfriado, vem uma pneumonia. Porque a pessoa que tem HIV não morre de AIDS de HIV. Ela vai morrer das doenças adquiridas, né, que são os oportunistas, entendeu? Para você poder estar vivendo normalmente com as outras pessoas. E esse normalmente não é tão normalmente. Você tem que diminuir de beber, diminuir de sair. Não parar, mas diminuir. Tem que ter noção de horário para poder tomar os remédios corretamente. Mas isso não interfere em nada na sua vida social e nem na sua vida privada, assim. Como não existe diferença nenhuma, né? Do soro positivo pro soro negativo. Podem conviver normalmente, entendeu? Sem nenhuma preocupação. Pode ser feliz, pode conseguir seu objetivo, não só pode como deve, lutar para viver. E hoje em dia só tem mais força para viver, mais força, entendeu? Eu fiquei com o Fábio Henrique 1 ano sem usar camisinha e ele me contou uma semana depois que a gente estava junto. Eu tava pensando o que ia dizer, ia falar que era remédio de homeopatia para poder engordar, né? E aí eu fiquei escondendo, mas teve uma certa hora que ele, não, vamos no médico, te levar no médico. Eu falei, não, precisa não, eu vou. E um dia eu acordei cedo, fui no médico e tal. Aí conversei com o pessoal para poder dar aquela mentirinha básica, né? Cheguei em casa, cheguei meio arrasado, já com os remédios na mão, olha a mentira. Aí contei pra ele. Ele pegou, saiu do quarto. Eu pensei o quê? Acabou. E aí, como é que eu ia fazer? Porque eu ia virar pra ele e falar, Fábio, agora só de camisinha. Eu fiquei com um certo medo de ele se sentir discriminado por mim. Eu gostando dele, uma coisa assim. Aí ficou aquele peso nas minhas costas. Aí fui fazer meu exame, aquela coisa toda, porque também ficou um peso nas costas dele. Que até então, falar, gosto de você gosta de me digitar, pegou, então vamos morrer junto, acabou. Aquela coisa, mas não é bem assim. E vou levando agora só a camisinha. É aquela questão do seguinte, você tá ali, sem camisinha, praticamente, vamos botar assim, 1 ano. Aí, depois desses 1 ano, o cara chega pra você e fala, pô, eu sou soro positivo. Aí você vai... Não continuo, não por ele ser soro positivo, mas pela falta de consideração durante esse 1 ano de não ter me falado nada. Mas é o medo. É o medo. É o medo que a pessoa tem. Eu tive um namorado que eu fiquei 1 ano com ele, era 1 ano de camisinha direto. Ele não gostando, eu também não gostando, mas foi 1 ano direto, porque eu conheci ele numa noite, numa festa. Então já no começo eu já não sabia como é que ele era. E o medo de contar e ser rejeitada era pior. O medo dele descobrir que ele tinha lá na frente, que eu tinha, e vir me culpar, era pior ainda. Então eu não contei, resolvi não contar, mas expus que eu ia usar camisinha. Todas as vezes. Mas eu acho assim, eu acho que você fez uma coisa certíssima. Você não queria falar pro seu ex
que era soro positivo, o que você fez? Você foi e usou camisinha com ele. Você foi honesta, sem ser honesta, mas você preservou a pessoa que você estava. Agora, eu acho, se você passa 1 ano com uma pessoa, sabendo que você é soro positivo, se você está com medo de contar para a pessoa, ou você usa camisinha, senão, pô, que amor é esse? Qual seria a reação de vocês se vocês fossem fazer o teste e o médico olhasse para a cara de vocês e falasse que vocês têm HIV? Seria um baque, para qualquer um é um baque, a pessoa não espera aquilo. Mas eu poderia até já estar esperando pelo fato que aconteceu, mas para mim, hoje em dia seria normal. Acho que eu ficaria muito abalada, sabe? Mas, pô, não ia perder o foco, sabe? Ia procurar ajuda e pô, obviamente ficar calma depois de um tempo e querer lidar com essa situação da melhor maneira possível, com a ajuda de muita terapia também, mas enfim, sabe? A princípio, acho que seria um baque, como se eu tivesse me dito que eu tenho câncer, que eu tenho alguma doença grave. Mas, por eu ter tido experiências legais de conhecer pessoas que têm HIV, e agora estar conhecendo vocês aqui, ver a experiência de vocês, acho que tudo isso, o contato com essa realidade e com pessoas diferentes, faria com que eu me sentisse muito mais calma, sabe, do que anos atrás. E você fez o teste? Transei sem camisinha e fiquei bolada pensando, e agora e tal. E fiz o teste, deu negativo. E por isso, exposição mesmo é uma situação de risco. Eu venho de uma família que sempre se conversou muito sobre isso, mas de uma forma negativa, sabe, de punição, sabe. Por você fazer isso, pode acontecer isso, isso e isso, e isso é mal, sabe. Eu acho que eu ficaria triste por fazer com que eles passem por isso. Por saber que talvez o apoio não viria. No começo, quando descobri minha mãe, nossa, me espraguejou, me amaldiçoou, sabe? Não aceitava mesmo. Mas e hoje, como é que tá? Hoje em dia ela tá mais normal, ainda tem certas dúvidas, mas aí quem é o que vai tirar a dúvida dela sou eu, entendeu? Que vai explicar a ela que a medicina está avançada, que tudo mudou, que a AIDS hoje não é mais como a AIDS em 87, entendeu? Eu, por sinal, eu fiz o teste porque eu fui doar sangue. Você vai doar o sangue, eles fazem o teste e te dão o resultado. Na hora, pra mim, a médica falou e eu olhei pra cara dela, obrigado. Entendeu? Depois, quando eu comecei a ler o exame, que eu vi o que tinha acontecido, que era realmente verdade o que ela tinha me falado, que foi cair na ficha, mas eu não cheguei a cair em depressão. Eu chorei bastante na hora, mas depois eu quis saber de me cuidar. Eu peguei mamando no peito, que eu mamei no peito 2 anos seguidos. Minha mãe descobriu depois que meu irmão caçula faleceu, entendeu? Que aí minha mãe queria saber por que ele tinha falecido e aí a médica foi puxar e descobriu. Então eu tinha 5 anos. Quando eu fiz, foi meu médico, foi meu ginecologista que eu pedi pra fazer o teste, encaminhou, tipo assim, toma, né? Tipo, sem menor cuidado. Eu também, eu peguei o exame assim, na hora, sabe? Vi sozinha, apavorada. Mas é uma carta. E mesmo que desse positivo ou negativo, acho que ia ser a mesma reação. Tipo, vai lá que eu tenho outro paciente. Esse é um dos baques que acabam com a pessoa, assim, no caso. Tive já experiências com amigos que tinham o HIV, experiências difíceis, mas que por falta de apoio se tornaram mais complicadas. Eu acho que o apoio é fundamental, né? Eu fiz uma vez um certo tipo de teste para trabalhar num determinado local e era obrigado lá a fazer o exame de HIV, entendeu? Então era um local Isso que eu queria é contra trabalhar. a lei? Isso é contra a lei. Portador de HIV tá com passe que vem escrito especial. Você entra no ônibus, o motorista olha para sua cara e pergunta o que você tem. Isso é contra a lei. Para quem não tem informação, às vezes até, entendeu? Chega em casa, cai em depressão. Isso aconteceu com meu esposo. Ele chegou em casa, caiu em depressão, ficou se perguntando por quê. Porque ele não tinha a informação que isso é contra a lei, entendeu?
E que o motorista poderia ser processado por isso. Porque você não é obrigado a expor a sua vida para qualquer pessoa. Você conta que você é HIV se você quiser, você não é obrigado. Tá entendendo? Até quando você vai pegar o resultado, você conta se você quiser. Entendeu? O médico, ele é obrigado a guardar sigilo. Mas também as pessoas também não procuram direitos humanos, ninguém pega um código civil para ler, né? Saber dos seus direitos, todo mundo sabe dos seus deveres, só pagar imposto, INSS, pagar tudo, mas ninguém também se preocupa também em saber. Às vezes você tá tomando remédio, aí chega alguém, pô, você tá tomando remédio pra quê? Aí você fica naquela, pô, se eu falar, qual vai ser a reação dessa pessoa? Você chegou a contar para algum amigo, para alguém? Eu contei pra minha mãe, contei pro meu irmão, que na hora meu irmão falou pra mim assim, pô, o que é isso? Eu até fiquei meio assim, que eu também não sabia explicar, mas depois eu fui me aprofundando e cheguei pra ele e expliquei o que era, como se pegava, o que eu podia fazer pra poder evitar. E foi, pra mim, assim, a relação continua a mesma, assim, entendeu? A minha mãe me deu maior apoio. Eu, antes de ter certeza que tinha HIV, as pessoas já diziam que eu tinha HIV, sem eu mesmo saber. O preconceito tá em todo mundo. Se você chegar, você vai chegar a conhecer ele hoje, como o Fábio falou. Pegar e falar, eu sou soro positivo. Tem gente que tem o preconceito com si próprio, que fala, pô, cara, será que se eu contar pra ele, ele vai mudar? Ele dá aquela assim, ele tem a reação dele, ele pensa que os outros vão ter a reação completamente igual ao que todo mundo tem. Isso é um preconceito. Não só com ele mesmo, mas com a outra pessoa, entendeu? Porque você não tem como saber o que ela tá pensando. É a mesma coisa de não contar pro parceiro, tipo, você já supõe que o outro não vai te aceitar, não vai querer mais ficar com você. E pode ser, tipo assim, eu já tive esse preconceito porque eu cheguei pra minha namorada e falei que falei pra ela, pô, olha, eu fiz o teste, eu sou soro positivo. Eu pensei que ele ia dar um troço, ia fazer alguma coisa, me xingar, alguma coisa. Ela pegou e falou, senta aí, olha só, eu vou fazer o teste, se eu não tiver, eu vou continuar